tudo a respeito do Palmeiras, encaminhando saída de zagueiro. Preciso te atualizar também sobre Abel Ferreira e Filipe Luís. Algum deles teria a chance de treinar o Chelsea? Últimas de mercado, bastidores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar agora que o Palmeiras encaminhou a saída de um atleta que não vingou no ano passado. O Palmeiras gastou bem mal com o reforço, você vai lembrar dos 703 milhões de reais investidos em 12 contratações, um dos piores negócios, Mikael. Adquirido junto ao Houston Dynamo na oportunidade de 30 milhões de reais. O problema é que a moeda estrangeira se valorizou e hoje a negociação do Mikael já ficou na casa dos 35 milhões de reais. Ele termina o ano como reserva e o Palmeiras busca interessados em comprar. Não há proposta de compra, o que surgiu foi uma oferta de empréstimo do Inter Miami, equipe dos Estados Unidos onde joga o Lionel Messi. Esse empréstimo foi apresentado e agradou ao Palmeiras. Inter Miami e Palmeiras discutem termos do negócio. O Palmeiras gostaria de colocar uma obrigação de compra caso metas fossem batidas. O Inter Miami prefere que seja uma opção de compra e se essa história avançar, existe a possibilidade de o Mikael nem fazer parte da reapresentação do elenco marcada para a noite desse domingo. Os jogadores se apresentam de noite para entrarem em jejum e iniciarem exames médicos na segunda-feira. Com a camisa alviverde, o Mikael jogou 28 partidas e uma assistência, não marcou gols. Muito queimado com o torcedor alviverde. A saideira em relação ao Verdão, Marlon Freitas desembarca nesse domingo para se juntar ao restante do elenco na preparação para a temporada de 2026. E o Cruzeiro já tem um acordo salarial com o Gerson. Nesse sábado, o pai empresário do atacante, o seu Marcão, esteve em Belo Horizonte para sacramentar o acerto de salário, tempo de contrato e luva. Resta o principal, um acordo entre Cruzeiro e Zenit. Negociações já se arrastam há pelo menos 2 semanas. Já contei para vocês que a primeira oferta do Cruzeiro foi de empréstimo, o Zenit descartou na hora. Como contrapartida, o Zenit pediu 40 milhões de euros. E aí foi a vez do Cruzeiro dizer que não havia menor cabimento comprar alguém por 40 milhões de euros, levando em consideração que esse atleta foi comprado 6 meses atrás por 25 milhões de euros e na Rússia não conseguiu jogar bem. Nesse momento, o Cruzeiro, para fechar com o Zenit, tenta operacionalizar a ida do Jonathan Jesus por 10 milhões de euros e o pagamento de mais 12 milhões de euros. O Zenit insiste em receber 25 milhões de euros. Existe otimismo para que esse acordo aconteça. E uma das partes importantes, que era o convencimento do Gerson, isso já foi resolvido. Gerson que ganha no Zenit 5 milhões de euros livres de impostos por temporada. Isso equivale a dizer a mais ou menos 2 milhões e meio de reais por mês livres dos impostos. Para jogar no Cruzeiro, ele aceitou uma boa redução salarial. Ele chegaria hoje para ganhar menos do que o Gabigol, que custa 3 milhões e 450 mil, embora o emprestado para o Santos, o Gabigol vai ter 1 milhão e 250 mil pagos pelo Peixe. Você, torcedor do Cruzeiro, gosta da ideia do Gerson? Ele chega para ser titular absoluto e para jogar ao lado de quem? Quem perde a posição para a entrada do Gerson? Já usa o espaço para comentário para deixar a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E essa história de que Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, faz parte de uma lista de possíveis substitutos de Enzo Maresca no Chelsea. Posso assegurar que se o Chelsea um dia vier buscar um treinador no futebol brasileiro, não será Abel Ferreira. Filipe Luís tem muito mais a ver com o Chelsea do que o treinador português. E eu vou trazer todos os detalhes dessa história. Primeiro, porque o Filipe Luís já foi atleta do Chelsea e deixou excelente impressão. Depois, porque o trabalho dele é muito bem avaliado, não só pelo Chelsea, mas por alguns dos principais clubes europeus. O esquema tático, forma como ele encara o jogo, seu comportamento à beira do campo, tudo isso influencia de maneira muito positiva. Queria relembrar também que o ótimo jogo que o Flamengo do Filipe Luís fez contra o Chelsea também lhe garantiu pontos. Ele passou a ser muito melhor avaliado no futebol europeu a partir dessa ótima apresentação. Para completar, na comparação com o Abel Ferreira, importante registrar que o Filipe Luís é representado pelo Jorge Mendes, empresário português com portas abertas nos principais times do mundo, enquanto Abel Ferreira é representado pelo Hugo Cajuda, empresário português de pequena entrada nos principais times do planeta. Diante desse cenário, se um dia o Chelsea vier buscar um treinador por aqui, não será Abel Ferreira e sim Filipe Luís. Mas, aí é uma curiosidade, né?
com a renovação do contrato do Filipe Luís com o Flamengo, assinada no finalzinho do ano passado, a chance de o Filipe Luís se tornar técnico do Chelsea é muito pequena, para não dizer zero, assim como em relação ao Abel Ferreira. O que você pensa sobre o tema? Você preferiria ter Abel Ferreira ou Filipe Luís? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Curtiu o vídeo? Nicolau Nino vai para o Palmeiras, Matheus Pereira vai mesmo para o Palmeiras. Anderson, sobre o Nino, o Palmeiras tentou a contratação do Nino, o Nino queria deixar o clube, mas o filho, uma das justificativas para ele sair do Zenit é a falta de assistência lá em São Petersburgo, na Rússia, para o filho dele que tem autismo. Mas o Zenit mudou de ideia e desistiu de vendê-lo, tá? Sobre o Matheus Pereira, é uma vontade do Palmeiras, o contrato do Matheus se encerra em junho, e ele já pode, inclusive, assinar um pré-contrato. Quero falar agora sobre Abel Ferreira, que começou o 2026 com a orelha quente. Ele foi muito criticado nesse dia 1º de janeiro por conta da opção de voltar das férias depois do restante do elenco. O Palmeiras se apresenta nesse domingo, dia 4, e o Abel deve reaparecer na academia de futebol apenas a partir de quinta-feira. Tem sido praxe o Abel retornar das férias depois do elenco, com a justificativa de que ele fica sempre mais tempo em dezembro. Jogadores entram em férias e ele fica mais uma semana resolvendo pendências e se acertando e ajustando detalhes com a diretoria do Palmeiras. Mas dentro do clube, especialmente com conselheiros próximos a Leila Pereira e até com diretores, essa decisão do Abel Ferreira em voltar mais tarde não foi bem aceita. A percepção geral é de que Leila Pereira e Anderson Barros deixam o Abel Ferreira fazer o que bem entender. E isso não é bacana, especialmente porque o Abel é um funcionário. Felipe Melo, ex-jogador do Palmeiras e hoje comentarista do Sport TV, usou suas redes sociais também para criticar o Abel. Ele entende que, especialmente depois de um 2025, em que o Palmeiras gastou 703 milhões de reais e não ganhou nenhum título, o Abel deveria ser o primeiro a aparecer depois do período de férias. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dar sua opinião sobre o tema. O Abel está certo em retardar seu retorno? Ele deveria ser o primeiro? O fato de ter usado alguns dias das férias, em dezembro, para tratar sobre coisas do Palmeiras na academia, permite a ele adiar esse retorno? Já uso o espaço para comentário e opine. Combinado? Bora falar agora sobre o Palmeiras, com garantia de quase 30 milhões de reais logo no primeiro dia do ano com vendas de atletas. Com a lembrança de que o Palmeiras estima precisar de 400 milhões de reais para que bata a sua meta orçamentária, esses 400 milhões com transferências de atletas. Pois bem, os 27 milhões de reais vêm das idas de Luiz Guilherme, do West Ham da Inglaterra para o Sporting de Portugal e de Breno Lopes do Fortaleza para o Curitiba. Bora estabelecer e trazer números de cada uma dessas negociações. Pois bem, Luiz Guilherme pertencia ao West Ham, está sendo comprado pelo Sporting, operação de 15 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. O Palmeiras ficou com direito a 20% do valor de uma venda futura. A gente está falando de 15 milhões de euros fixos ou 97 milhões de reais. Vão sobrar ao Palmeiras mais ou menos 20 milhões de reais, um pouquinho menos do que 20 milhões de reais. Estou arredondando um pouquinho para cima. Em relação ao Breno Lopes, o Palmeiras era dono de 50% dos direitos econômicos, operação fechada em 15 milhões de reais, vão sobrar para o Verdão 7 milhões e meio de reais. Só para completar em relação ao Verdão, que segue na busca por contratações, registrar que o elenco volta das férias no dia 4, no próximo domingo, mas Abel Ferreira deve reaparecer apenas entre os dias 6 e 8 de janeiro. E a justificativa, como nos outros anos, é de que ele foi o último a entrar em férias, estava planejando uma série de coisas relacionadas à diretoria, por isso ele retorna depois dos demais. Minha família, então é isso aí, né? Ficamos com o nosso giro de notícias importantes e atualizados do Palmeiras, com informações de bastidores de mercado da bola para você ficar sempre atualizado e antenado nas informações do Verdão. Então peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative também o sino das notificações para receber sempre atualizações do maior clube do Brasil. Combinado? A gente encerra essa edição por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Vamos com tudo para cima. Tchau.